Aposentar com Bitcoin. Será que essa ideia faz sentido? Você comprar Bitcoin para viver de renda lá no futuro? Vou te mostrar no vídeo de hoje, deixe seu like. Vou te pedir para fazer um exercício mental agora. Imagina que você tem 25 anos e você decide guardar R$1.000 por mês para se aposentar aos 60. Se você colocar tudo em renda fixa, rendendo uns 6% ao ano acima da inflação, que é o cenário otimista, você chega lá com aproximadamente R$1.400.000. Nada mal, certo, Bruno? Não é ruim não, né? Agora, imagina que você tivesse tirado apenas 5% desse valor e colocado em Bitcoin. Só 5%, o restinho ali da sua carteira. Segundo o estudo da Grayscale, que é uma das maiores gestoras de cripto do mundo, até um ajuste mínimo ali, uma pitadinha, já teria ajudado a melhorar o equilíbrio entre risco e retorno da carteira todinha. A simulação deles mostrou que a melhor relação risco-retorno acontece justamente em 5% em cripto. É o ponto máximo aqui da curva. Tá vendo aqui a setinha? E o efeito no patrimônio final? Vamos para outro estudo agora da consultoria Outside. Ele apontou que colocar entre 1 e 10% em Bitcoin podem elevar o retorno total de uma carteira em até 300% ao longo de uma década, sem aumentar desproporcionalmente o risco. E tem mais, eles acreditam que o Bitcoin vai deixar de ser um ativo de risco para se consolidar como uma reserva de valor global no longo prazo. Toda vez que a gente fala de Bitcoin, a gente fala de risco, né, Bruno? Risco ao comprar. Claro, né? Oscila pra caramba. Você tem que comprar um omeprazol toda vez que você compra um Bitcoin para o estômago, né? Se você ficar olhando, né? Se olhar, a cotação piora muito, realmente. E quem vai no oba-oba querendo ganhar dinheiro no curto prazo pode mesmo perder dinheiro. Mas nesse vídeo aqui eu quero tocar num ponto diferente. Risco ao comprar, todo mundo fala, mas você já pensou o risco que é o risco de deixar de ganhar? Você tá perdendo dinheiro também? Sobretudo para quem tem aí muitas décadas até chegar a hora ali de aposentar as chuteiras, né? A pergunta que fica é, o que acontece com a sua aposentadoria se você ignorar esse Bitcoin pelos próximos 20 anos? Vamos entrar nesse assunto agora. Lembrando que se você ainda não molhou o pezinho, você tem vontade, mas você nunca comprou os seus primeiros Bitcoins, tem link no primeiro comentário para você comprar mais barato, pagando menos taxas, mas depois a gente fala disso. Porque agora chegou a hora de entender por que essa conversa mudou completamente de tom nos últimos 2 anos. Você precisa saber o que as melhores cabeças e as maiores cabeças do mercado financeiro estão projetando pro Bitcoin. A Cathie Wood, que é a fundadora da ARK Invest, publicou uma atualização das previsões dela, olha aí, ó. No cenário base que ela falou, o Bitcoin atinge $300.000 até 2030. No cenário otimista, chega a $710.000. E no cenário mais agressivo, que ela mesma admite ser ambicioso, passa de $1,5 milhão por unidade. É pouco ou você quer mais, hein? Beleza, até o pior cenário aí já tá bom, né? Então, e o Michael Saylor, que é presidente da Strategy, que hoje detém mais de 760 mil Bitcoins no balanço da empresa, declarou recentemente que ele projeta o Bitcoin a $1 milhão dentro de 4 a 8 anos. E pasme, 20 milhões no horizonte de 20 anos, assumindo um crescimento anual de 30%. E eu tô louco pra ouvir a sua opinião nos comentários. Você acha que chega lá? Você acha que é a previsão dele ou você acha que é o que ele queria que acontecesse? Exatamente. Até o JP Morgan, sim, o bancão que durante anos aí deu uma torcida no nariz com relação a cripto, publicou uma análise indicando o preço-alvo de longo prazo entre 170 mil e $266.000, baseado na comparação com a volatilidade do ouro. E isso porque até 2024 o CEO do banco lá chamava o Bitcoin de pirâmide, de fraude, né, seu JP Morgan? A gente lembra, viu? Como as coisas mudam, né? Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? Bom, são números que, olhando ali de fora, parece futurologia, e até tem muito disso mesmo, mas eu quero lembrar aos senhores que essas não são pessoas aleatórias na internet, não. São gestores bilionários, bancos globais, analistas de instituições que administram trilhões de dólares. Mas agora vamos botar na mesa o outro lado. O que os ativos tradicionais, as ações, o Brasil, o que o Brasil promete para o futuro? O mercado acionário, como é que ele vai se comportar? O principal índice de ações dos Estados Unidos, o S&P 500, tem uma média histórica de retorno anual de cerca de 10% ao ano com dividendos reinvestidos, né? Considerando os últimos 60 anos. Porém, o Goldman Sachs alerta que a coisa pode ser bem menos colorida na próxima década, pode entregar retornos bem menores ali na casa de apenas 3% ao ano, justamente porque a bolsa americana deu aquela estilingada, né? Subiu como se não houvesse amanhã, tá negociando a 22 vezes
vezes o lucro projetado das empresas. Outros analistas são mais otimistas, até acham que os anos 2030 podem repetir as décadas de forte expansão, mas todo mundo reconhece que basta uma recessão no meio do caminho para azedar tudo, né? Pode criar outra década perdida para quem entrou no topo. E cá em terras tupiniquins, previsão para o Brasil, Bruno, o que você acha, hein? Esse ano ainda. Vamos falar só nesse ano, né? Porque Esse ano não vai dar certo ainda. Falar em 2030 no Brasil, difícil, hein? Que a gente pode fazer é olhar o passado, né? Desde o Plano Real para cá, o retorno médio anual do Ibovespa foi de sabe quanto? Apenas 5,25% ao ano. E comparado com a maioria dos mercados desenvolvidos, é um retorno bem chinfrim, né? Bem modesto, especialmente se a gente lembrar que o real se desvalorizou mais de 45% frente ao dólar na última década. Ou seja, mesmo que a bolsa brasileira suba, se o real derreter, o seu poder de compra cai, pelo menos em termos globais, né? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos montar 3 cenários aqui de carteira para você visualizar como uma pitada de cripto muda tudo para valer. O seu like também aqui no vídeo, a sua inscrição no canal com o sininho ligado e tudo, por que não, né, Bruno? Por que não? Quem né? não gosta de dinheiro, hein? Se você não gosta de dinheiro, não precisa clicar, não. Agora, se você gosta, obrigação moral e cívica, que esses roteiros dão um trabalhão pra gente fazer, que você não faz ideia. Pra editar também, né? Pra editar, idem. Cenário com uma carteira conservadora. Tudo em ativos tradicionais, tá? 60% em renda fixa BR e 40% em ações. Qual que seria o retorno que a gente poderia esperar? Ou seja, um retorno real além da inflação. Talvez algo entre 5% e 7% ao ano de retorno real. É seguro, é previsível, mas você vai precisar aí de décadas de aportes consistentes aí para você acumular um patrimônio suficiente para te gerar aquela renda mensal decente. Agora o cenário 2, ó. Carteira moderada, 95% em ativos tradicionais e 5% em Bitcoin. Que segundo lá a Grayscale, lembra, é a alocação que historicamente maximizou o índice de Sharpe. O índice de Sharpe é a métrica que mede o retorno obtido, né, por unidade de risco assumido. A gente fala de Bitcoin, mas tem outro estudo que mostrou que dividir 6% da carteira entre Bitcoin e Ethereum pode praticamente dobrar esse índice de Sharpe. Eu gosto mesmo de Bitcoin, né, mas enfim, esse é o estudo, tá aí, tem que mostrar para vocês. E essa configuração ainda traz um aumento mínimo nas perdas máximas. É como turbinar o motor sem trocar o carro. Cenário 3, a carteira arrojada, 85% em ativos tradicionais, 15% em cripto. A ARK Invest, lá da Cathie Wood, lembra dela, né? Chegou a sugerir que a alocação ótima poderia ser de até 19% em Bitcoin, com base nos perfis de retorno e volatilidade de 2023. Eu diria que muita gente não aguenta o tranco, mas cada um com seu cada qual, né? Nesse cenário, o potencial de valorização é muito maior, mas as oscilações, meu amigo, são brutais. Se o Bitcoin cair num ano ruim aí, essa fatia de 15% pode virar 7% da noite pro dia. Você precisa ter estômago para isso e honestamente eu acho que quase ninguém tem. Agora, tudo isso depende de uma variável fundamental, o tempo que você tem pela frente. Vamos separar os horizontes aqui, ó. Se você tem entre 25 e 30 anos, você está no melhor cenário possível, meu amigo. Você tem 20, 25, 30 anos aí pra frente de acumulação. Ah, se eu soubesse tudo que eu sei com 20, 25 anos, hein? Se você tivesse se inscrito no canal desde o começo, né, Bruno? Pois é. Pior que eu tinha, né? Tinha, só que é só de 2017. E você me ensinou sobre Bitcoin, você verdade. falou pra mim, cara. É verdade. Então é certeza que o Bruno tem muitos satoshis aí escondidos. Uma coisa é querer saber sobre o assunto, outra coisa é ter dinheiro pra investir sobre ele, né? Demorei pra ter um dinheiro aí pra conseguir investir. É, porque se você tem esse horizonte aí de longo prazo para investir, essa volatilidade até dá um sustinho ali no curto prazo, mas pode ser praticamente irrelevante ali no horizonte de 2 ou 3 décadas. E historicamente, quem segurou o Bitcoin por qualquer período de 4 anos ou mais teve retorno positivo em praticamente todas as janelas. E nesse perfil aí, destinar entre 5 e 10% da carteira para cripto faz sentido estratégico sim, né? Porque você tem tempo de sobra para absorver os ciclos de alta e de queda. Já se você tem entre 35 e 40 anos, o cenário muda para você, tá? Você ainda tem um horizonte de longo prazo, mas não pode se dar ao luxo de ver ali metade do patrimônio cripto evaporar num ciclo ruim. O problema, na verdade, é ter estômago para isso, né? A recomendação mais prudente fala em ficar entre 2 e 5% em cripto, tratando como diversificação e não como uma aposta, tá? E se você
tem mais de 50 anos. A cripto pode fazer parte da sua carteira, mas eu diria que em doses homeopáticas ali, sabe? 1 ou 2% no máximo. E agora vem uma parte polêmica, Bruno. Tem um selo polêmico? Não temos ainda? Tem. Mamilos, selo Mamilos. Selo Mamilos. Eu e muita gente do canal, a gente gosta muito, acho que o Brunão também, né, Bruno? Uhum. De fazer autocustódia, de manter o Bitcoin na sua propriedade. Exatamente. Agora, vai explicar isso aí para as pessoas mais vividas, Bruno. Com a sua avó, vai explicar. Até para comprar já é mais complicado. Isso que eu ia falar. Carteira digital, chave privada, exchange. Explica como é exchange aí para as pessoas. Então, se você não é um senhor master das tecnologias aí, como diz meus filhos aí, eu iria de ETFs aí como o Hash 11 na B3 ou o IBIT lá na gringa, né, que é um fundo da BlackRock. Uma coisa aí, cuidado com os sobrinhos, hein? Vai chamar sobrinho para te ajudar, cuidado com os sobrinhos, hein? Melhor comprar direto, né, não? Às vezes ele não tem ideia do que ele tá fazendo. É, exatamente. Mas o ponto aqui do vídeo é o seguinte, dizer que Bitcoin varia, que é arriscado, até papagaio fala, né? Mas e sobre o risco de não ter cripto na carteira? A gente sempre foca nos riscos de ter, né? Na volatilidade, na possibilidade de perder, mas e o custo de oportunidade de ficar de fora? Pensa comigo, ó, vamos pegar lá aquele cenário de crescimento lá de 20% ao ano da consultoria Outside, né, que ela usa como base, como cenário base inclusive. Vamos supor que você vai investir R$50 por mês durante 20 anos, olha como isso pode resultar em algo totalmente fora do comum. Você teria investido R$12 mil, concorda? Mas você chegaria com 121.943 no final, multiplicar o seu dinheiro por 10. Claro, ninguém tem certeza se isso vai acontecer ou não, mas seria o risco de você ficar de fora. Porque o risco de investir em Bitcoin, em algo arriscado, como é que você contorna? Você mitiga de outro jeito chamado diversificação, né? Você coloca pouco dinheiro em algo que varia tanto, concorda? Porque assim, se der certo, você ganha muito. E se der errado, você perde pouco. Chama antifragilidade na veia. Porque se concorda, ações, fundos imobiliários, tudo isso não é tão arriscado assim, mas nem de longe entrega esse retorno aí, nem de longe entregou no passado até aqui. Quando você diversifica, você tem o melhor dos dois mundos, né? Você tem a força dos ativos tradicionais, a previsibilidade deles, né? Das empresas, dos imóveis, com o potencial de valorização do Bitcoin. Sobretudo considerando as notícias dos últimos tempos, né? Tem os ETFs de Bitcoin aí que colocaram o dinheiro gordo, o dinheiro grande, o dinheiro institucional na cara do BTC. Nos Estados Unidos teve a ordem executiva lá do Trump que abriu portas para a inclusão de cripto nos planos de aposentadoria, os 401k lá, que movimentam 12 trilhões de dólares. Beleza, mas e na prática, não? Como fazer isso? A estratégia mais inteligente e mais usada pelos grandes investidores de cripto é o que a gente fala sempre aqui, né? O DCA ou DCA, a média do custo em dólar, Dollar Cost Averaging, que em português você pode traduzir também para aportes constantes. Funciona assim, ó. Você define um valor fixo por mês, pode ser 50, 100, 300 reais, o quanto couber aí no seu orçamento e você compra todo mês Bitcoin, haja o que hajar. Quando o preço cai, você compra mais satoshis ali, né? A menor unidade do Bitcoin, né? Você compra a quantidade de satoshi, depende do tanto que você vai colocar de dinheiro, com o mesmo valor, né? Em reais. Quando sobe, você compra menos, quando cai, você leva mais para casa. E ao longo do tempo, o seu preço médio fica equilibrado e você elimina o fator principal de erro do investidor amador, que é tentar adivinhar o fundo ou o topo. Não tenta adivinhar preço. A gente, inclusive, usa um conceito muito legal lá na Lumen, né, a nossa consultoria, que é a alocação estratégica e a disciplina. Elas fazem muito mais diferença no longo prazo do que o timing, né, a hora certa de comprar, que você pode acertar uma vez ou outra, mas não dependa disso. Mas eu preciso ser honesto com você aí do outro lado, tá? Sobre os riscos, porque seria irresponsável da nossa parte aqui não fazer. Porque existe? Claro. Primeiro, todas essas projeções milionárias aí da Cat, do Saylor e companhia, são cenários, são promessas. O Bitcoin pode sim não performar como esperado. Também pode surgir uma regulação agressiva, que agora o Bitcoin está mais suscetível a isso, né? Porque agora ele faz parte aí dos ativos tradicionais, através dos ETFs. Pode ter uma falha tecnológica que nunca teve.
pode aparecer uma moeda superior também que nunca teve. Teve outras moedas aí que resolvem outros problemas, mas nenhuma é o Bitcoin. Vai que todo mundo migra do Bitcoin para essa outra moeda. E não venha falar também da questão da computação quântica quebrar o algoritmo do Bitcoin, porque ninguém fala disso no banco. Vai quebrar o banco também. Como é que faz? Por que o problema existe só no Bitcoin? Segundo, volatilidade real e violenta, viu? Pra te deixar azedo mesmo. O Bitcoin tem ciclos aí de quedas de 70% ou mais. Agora mesmo a gente tá vivendo aqui mais um momento, né, 45% de queda, que enquanto tem uma galera chorando, tem outros vendendo lenço aí, comprando, aproveitando para fazer o DCA aí, colocando a média para baixo nas compras. Fazendo a feira. Fazendo a feirinha do mês. Historicamente, quem segurou, recuperou e multiplicou, né? Mas quantas pessoas têm estômago para isso? Terceiro, o Bitcoin não paga dividendos, não gera filhos, viu? Não gera renda passiva. Exatamente como qualquer moeda, né? A diferença é que não dá para imprimir um monte de Bitcoin como se não houvesse amanhã, como os governos fazem com o real ou com o dólar. De qualquer forma, para mim, a regra de ouro, aliás, a regra de Bitcoin, né, Bruno? É inegociável. Nunca coloque em cripto mais do que você pode perder no curto prazo, sem que isso destrua o seu plano de aposentadoria. Ainda mais em aposentadoria, né? Exatamente, Faz né? Um direitinho. dinheiro tão importante, né, Bruno? Então, respondendo a pergunta do vídeo, faz todo sentido, sim, pensar em criptomoedas para aposentadoria, mas não do jeito que a maioria das pessoas imagina. Não é jogar tudo em Bitcoin e torcer para ficar milionário, não, porque isso chama-se aposta. Quando você aposta, você precisa estar certo, senão você está lascado. A gente está falando aqui de investir, né? Sobre entender o que o mundo está mudando, sim, que as maiores instituições financeiras do planeta já adotaram cripto. A gente nem falou aqui da BlackRock, né? Que é uma das maiores gestoras do mundo aqui, que com seus ETFs de Bitcoin e várias outras criptos também, já adotaram, né, esse ativo aí como classe legítima, e que ficar completamente de fora pode custar mais caro do que entrar aos pouquinhos ali com parcimônia. Gostou dessa palavra ou não? Olá. Na minha opinião, a melhor estratégia combina os dois mundos, né? A base sólida da renda fixa brasileira com seus juros pornográficos, ações de qualidade e imóveis ali com uma fatia calculada de cripto que pode acelerar a construção do seu patrimônio sem colocar tudo em risco. Começa aí com 1, 2, 5%, usa o DCA, pensa em décadas, não em meses, tá? E acima de tudo, estuda, porque o pior investimento que existe é o que você faz sem entender. A sua aposentadoria é o projeto mais importante da sua vida financeira. Olha como é forte isso, hein? Não vai delegar ela inteiramente para o governo, nem para um gerente de banco e muito menos para o acaso. Toma as rédeas da sua vida financeira, meu amigo. E também, se você tem perfil, se você quiser começar, mas você está completamente por fora, você não está sendo conservador necessariamente. Quem sabe você está sendo até negligente com o seu futuro, hein? Já pensou nisso? Se você concordou, você sabe, tem link no primeiro comentário para você comprar seus primeiros BTC, né? E por falar em aposentadoria, vem ver o que acontece com quem deixa o futuro na mão do governo. A coisa tá feia, e nesse outro eu explico por que o Bitcoin tá caindo e quais os cenários futuros para você ficar bem mais informado.